Muito boa noite a todos vocês. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos começar daqui a pouquinho. Então, espero que nós caminhemos juntos aí naquele meu reloginho ali. São 7h26, ele está 1 minuto atrasado, se não me engano. E nós vamos então até 8h30. Com a graça de Deus, fica aí, não sai daí, pegue a sua Bíblia, viu? Concentre-se, esteja sensível para ouvir a exposição da palavra de Deus, tá bom? Muito bem, então à medida que vocês forem chegando, eu vou cumprimentando pelo nome aqueles que obviamente aparecerem para mim, como é o caso aqui já do Rony Eres, meu cunhado, da Rose e do Vitor. Que é bom, eu vou anotar, né? Você tá com o violão aí. Isso. Vamos cantar enquanto o pessoal vai chegando aí e depois eu vou cumprimentando vocês aos pouquinhos aí, tá bom? Vamos lá. Boa noite, meus amados. Que bom ter vocês conosco mais uma quinta-feira para estudarmos a palavra de Deus. Enquanto os nossos queridos e amados participantes vão se conectando, nós vamos cantar. Começamos com esse primeiro cântico. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Seus olhos estão sempre sobre cada um de nós. Dona Dulce, seu Nilson, boa noite, casal. Boa noite, Dona Luzia. Sejam todos muito bem-vindos. A Elaine, Noel, Sidoca. É verdade. Elaine, Noel, vocês. Sidoca, Ariane, a galera toda aí Maria da família. De Jesus. Maria de Jesus, Ana Lúcia. Boa noite. Vamos cantar? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca
Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança. Bem, boa noite, Ana Lúcia. Bom dia para você, né? Boa noite, Sueli Mirtes. Boa noite, você que é lá de longe, né? Curitiba. Esqueci o nome da cidade, né? Da Sueli. Boa noite, Simone. Boa noite, Gabriel Hernandes. Boa noite, João Lima. O João Lima é lá do Maranhão, né? João Lima? Ah, não, João Lima é lá de Itanhaém. Não faz pergunta difícil. Boa noite, Guilherme Damares, Gabriel, que vai operar amanhã. Estamos amanhã, em né? oração por vocês. Maria de Jesus, já completei. Bete Aragão, boa noite. Ana Albertina, boa noite, Dona Zilda. E alguns aqui estão dando os parabéns para minha esposa. Obrigada. Vamos ver aqui quem são. Muito obrigada. Então tá aqui. Eu aprendi a fazer um coraçãozinho assim, com uma as minhas alunas. É assim agora, que é mais fácil. Simone, a Bete Aragão. Inclusive, hoje é aniversário da Sulamita, né, Beth? Beijo pra Sulamita. Já escrevi lá pra ela também, desejando um feliz aniversário. Que beleza. Boa noite, Maria Xavier. Bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Enquanto vocês vão chegando, tem mais gente faltando aí. Uma turma, né? Valdene. Boa noite, Valdene. A Valdene é de onde, Valdene? Diz aí pra nós, porque eu não me lembro. Porque eu estou ficando velhinho, né? Valdene Silva. Muito bem, vamos fazer uma oração. Pedir a Deus que nos abençoe. Mais um estudo, né? Nesta quinta-feira, quando nós estamos chegando das nossas atividades. Aqui em casa já fizemos aquela mesinha básica redonda para tomar um café. Já tomamos um banhozinho para refrescar, porque está muito quente, muito calor. E agora vamos nos aquietar. O problema é tomar um banhozinho, relaxar depois, e aí vem o cansaço, aquela vontade de deitar. Espero que você não esteja assistindo esta live deitado, viu? Porque é uma tentação. Não pode dizer que Satanás veio tentar você e levou sono para sua casa, não. Então você senta numa cadeira bem dura, aí, né? E põe o celular em cima da mesa e pronto. O resto... Cochila em cima da mesa, melhor ficar em pé. Ok, vamos falar com Deus. Maria do Prado, boa noite. A Vandena de Itaém também. Diz aqui o João Lima. E a Maria do Prado, que também é de Itanhaém, por quem nós temos grande consideração. Essa turma toda aí, que Deus me deu o privilégio de pastorear um dia, não é? Feche seus olhos e vamos nos concentrar em Deus para falar com Ele nesse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite, na noite de hoje, estudar, ó Deus, a Tua Palavra. Estamos estudando, ó Deus, assuntos que dizem respeito à Tua pessoa, quem o Senhor é. Isto que nós chamamos de atributos. É muito importante, na verdade é imprescindível que nós Te conheçamos para também nos conhecer melhor e viver, ó Deus, de acordo com a Tua Palavra. Que o Senhor, Deus, nos dê, desperte em nós o interesse por este conhecimento maravilhoso e ajuda-nos, ó Deus, a compreender que o Senhor é infinitamente maior e mais importante do que o homem mais poderoso e famoso desta terra, de qualquer época. E que, ó Deus, se nós temos paixão por algo, por alguém, ó Deus, então este alguém deve ser o Senhor, mais do que qualquer coisa, conforme a Tua Palavra manda, na realidade algo que vai além da paixão. Amar ao Senhor de todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar disto, quando nós paramos, depois de um dia dedicado a tantas coisas,
e paramos, ó Deus, para estudar e ouvir a Tua voz, estudar a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós, fala o nosso coração. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, cumprimento ainda a Débora, a Ana Mursa e a Beth Santos e a Dona Alvina. Quanto tempo, Ana Mursa? Débora, a Ana Mursa e a Beth e a Dona Alvina. E vamos já para o versículo da semana, pessoal. Vamos lá. Muito bem, essa semana nós estamos meditando no Salmo 19. Abra sua Bíblia, por favor. No Salmo de número 19. O versículo 14, o último versículo. Salmo 19, o versículo 14. Nós já temos um cântico, né, que ele é bem facinho, que é esse versículo, mas como temos dito, é um versículo muito oportuno. Na verdade, todo o Salmo, toda a Bíblia mas vem muito ao encontro daquilo que estamos precisando, né? Salmo 19, 14, que diz: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. No domingo, pela escola dominical, então, né, faremos a leitura do Salmo e voltaremos a este versículo. Deixa aí registrado, né, grifado na sua Bíblia ou em algum papel, né, e vamos meditar e sempre lembrar desse versículo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amor, me empresta o violão, por favor. Quero cumprimentar aqui o seu João Costa e a Nair, e também a Lídia e o presbítero Garmes. E já que o dia do aniversário da minha esposa é exatamente hoje, nada melhor do que cantar um cântico de gratidão a Deus, não é? Pelo dia do seu aniversário, não é? E aí tem tantos, mas olha, tem esse aqui, ó, que a gente raramente canta, né? Um ano mais de vida, guardou-vos o Senhor e deu-vos céu guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Em coração que ama o terno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo o nosso tempo o bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Amém.
É isso. Embora minha esposa não esteja completando 1000 anos, mas eu tenho certeza que ela tem 1000 motivos para agradecer a Deus e um pouco mais, né? Não tem, amor? Tem mais. Cadê aqui? Eu tenho certeza que um deles sou eu. Eu tô lá no meio. Posso até estar no final da fila da relação, mas eu sei que sou. Afinal de contas, Deus ao longo de 24 anos nos tem ajudado na nossa caminhada juntos. E nós já enfrentamos muitas lutas, algumas menos, outras mais difíceis. Mas o importante de tudo isto é que Deus, o nosso Deus, nos tem sustentado, nos tem abençoado. Eu sempre digo para minha digníssima esposa, Márcia, que eu, quando olho para ela, eu ainda vejo aquela mocinha que veio me receber no portão da sua casa, quando eu fui visitá-la lá em Vitória, do Espírito Santo. Uma mocinha tímida, bom, não muito tímida, né? Tinha muitos amigos, então, e as coleguinhas da igreja, então, era boa de conversa, e ela me conquistou, né? E agora nós estamos aí, caminhando. O ano que vem, pela graça de Deus, completaremos 25 anos de união conjugal, e eu agradeço muito a Deus por tê-la ao meu lado, amor. Sempre tenho agradecido. No domingo já agradeci uma vez, duas na verdade. Hoje, não ontem, agradecemos de novo, né? Hoje de manhã, eu dei os parabéns para ela de manhã. Saí muito cedo de casa, mas não esqueci, não. Também não dá para esquecer. E agora, olha, a sua dívida comigo está aumentando. Domingo 2 vezes, ontem, hoje de manhã e agora de noite. 5 vezes aniversário. E amanhã ainda tem mais, se Deus quiser, porque semana é longa, né? Porque o aniversário é hoje, nós comemoramos em família ontem. Então, parabéns, meu amor. Obrigada. Deus abençoe muito a sua vida mais uma vez. E eu espero que os irmãos que estão aí do outro lado se alegrem conosco, viu? Porque Deus nos tem abençoado, e não abençoado pouco, não. Deus nos tem abençoado muito, muito. Então, nós sabemos as lutas que temos enfrentado e as grandes vitórias e batalhas que nós temos vencido ao longo da nossa vida. Então, Deus é muito bom, nos uniu, e Ele é quem pode nos separar, não é? É isso que Jesus ensina, e é o que nós vamos procurar seguir, não é? E fortalecendo o amor que nos uniu e que continua nos mantendo unidos. Eu quero convidar vocês, tem mais alguém para comentar aí, amor? Claudemir, boa noite. Bronzelli, acho que é. Reverendo Paulo Bronzelli, Sabe? meu irmão, meu amigo, ex-professor de geografia no seminário. É uma honra ter você aí com a gente. Noêmia Laurivete, Santos. Lisbeth, Noemi? Noêmia Santos, a esposa Noêmia. do motorista lá da escola do Moacir. E o reverendo Paulo, está acompanhado aí, reverendo? Fala para mim, ou está sozinho? Diz aí para nós. Reverendo Paulo Bronzelli. Paulo Bronzelli. E depois, então eu pedi a vocês para que abram suas Bíblias em Malaquias. No capítulo 3, nós vamos ler aqui apenas o versículo 6 por enquanto, viu, gente? Então vamos lá. Abram aí, depois a minha esposa vê se tem mais informações aí, para eu poder falar para vocês depois que a gente começa o estudo. Não dá para parar, né? Porque aí a gente interrompe a linha de raciocínio e tudo mais. Presbítero Bill e Niceia. Presbítero Bill, lá de Itanhaém, Niceia. Bem-vindos, irmãos. Sejam muito bem-vindos. O Gabriel é diácono, esqueci de falar, e o Noel também. Então nós temos aí 2 diáconos, um presbítero, os outros vão chamar 2. O presbítero Garros também está aí, que é aqui da nossa igreja. E o pastor lá, reverendo Paulo Bronzelli. Então eu disse Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha aí, gente. Malaquias falando ao povo de Israel que a causa de o povo de Israel ser preservado é a imutabilidade de Deus. Assunto que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Então nós estamos tratando dos atributos de Deus sob a perspectiva de Arthur Pink, não é? E hoje eu vou fazer mais do que citações, porque
grande parte do texto que eu tenho aqui, eu trouxe para nós, eu transcrevi uma boa parte para dizer para vocês o que é que ele diz. Só que eu quero explicar uma coisa. Na quinta-feira passada, nós tratamos da supremacia de Deus. E o assunto hoje, na realidade, seria a soberania de Deus. Entretanto, como nós temos falado reiteradamente e enfocado tanto a questão da soberania de Deus, eu entendi que nós devíamos passar para o próximo capítulo, que é a imutabilidade de Deus, tá bom? Então, começando aí por Malaquias 3,6, lendo sobre essa... Interessante, eu quero destacar isso, viu? Se Deus mudasse, e é isso que Malaquias está dizendo, se Deus fosse volúvel, como nós somos volúveis, e estamos expostos a modificar as nossas decisões, estamos propensos a modificar as nossas decisões, Deus não é assim. Então, porque Ele prometeu, na verdade fez alianças reiteradas com o seu povo, e essas alianças baseadas na fidelidade que Ele deve a si mesmo e não ao homem, é que o povo de Israel foi sempre preservado. E aí Malaquias faz menção disto, né? Porque eu não mudo, é que vocês estão aí, são preservados, né? Mas nós vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Senhor para nós seguirmos com o nosso estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, lemos a Tua palavra e rogamos a Deus que por misericórdia o Senhor nos conduza, o Senhor nos dirija, nos ajude, Senhor Deus, a estudar pela ótica do Teu servo, que no passado escreveu esta excelente obra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude edificando a nossa vida, para que nós Te conheçamos mais e melhor, para sermos cada vez mais parecidos com o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós e abençoe todos aqueles que estão aí conectados a nós. Aproveito, Senhor nosso Deus, para agradecer mais um ano de vida que o Senhor concede à minha amada esposa. Que o Senhor a sustente, que o Senhor dirija os seus passos, amadureça, faze com que ela cada dia, ó Deus, se torne mais e mais semelhante ao nosso Salvador e Senhor. Em nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, pessoal, eu já falei, mas nunca é demais lembrar que a palavra atributos de Deus até não é um termo, né, nem muito apropriado a Deus, porque a atribuição vem aí, né? Atributos, atribuição, são palavras que estão muito ligadas. Então, a Deus não se atribui nada, Ele é o contrário, Ele é a fonte, Ele é a origem. Né? Então, tudo que nós somos, tudo que nós conhecemos, então, veio de Deus, tudo de bom, né? Veio de Deus. A exceção do mal que nasceu lá no coraçãozinho do nosso inimigo, mas o que nós conhecemos de bom, quem nós somos, tudo é derivado de Deus, inclusive as qualidades e as virtudes de caráter espiritual. Pois não, amor? Hoje também é aniversário da Laurivete. Parabéns, Laurivete. Agora. No final do estudo vamos orar pela sua vida. Isso, vamos orar por você, pela Sulamita também, tá? Tá bom? Então, na minha introdução, vamos lá lembrar. Atributos de Deus, entende-se por atributos de Deus, o que na realidade representa a própria pessoa de Deus. Então, quando eu falo assim, Deus é amor, o amor é um atributo de Deus. Não é? Se eu digo Deus é onipotente, então a onipotência é um atributo de Deus. Se eu digo que Deus é justiça, a justiça é um atributo de Deus. Se eu digo que Deus é onisciente, como nós já estudamos aqui, é um atributo de Deus. Então, quando eu falo de atributo, entenda-se por a própria pessoa de Deus. Então, não há como conhecer Deus fracionadamente, fragmentadamente, porque muitos gostam de enfatizar apenas o amor de Deus. Deus é amor. Tem um cântico infantil, né, que diz, Deus é amor, a Bíblia assim o diz, não é? Você deve conhecer. Então, só que Deus não é só amor, Deus é eterno, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e já falamos aqui, né? E tantas outras coisas mais.
Então, não se pode dividir Deus, né, como dividiria, né, o ser humano, cabeça, braço, tronco, etc. Não se faz isso. Deus é completo. Todos esses atributos definem a pessoa de Deus. E eu não posso ser seletivo. Eu gosto, amo a Deus porque Deus é amor. Não, eu amo a Deus porque Ele é justo. Eu amo a Deus porque Ele é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, misericordioso. Esse é Deus, eterno, enfim. Então eu amo a Deus porque Ele é Deus, o único, vivo e verdadeiro. Então, Pink diz aqui, nas palavras de Pink, esta é uma das perfeições divinas, falando da imutabilidade de Deus. É outro atributo que eu não mencionei, não é? A imutabilidade de Deus é uma das perfeições divinas que o distinguem de todas as suas criaturas. Então, há que se lembrar aqui que existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, não é? Então, o que diz respeito aos atributos incomunicáveis é aquilo que Deus não compartilhou com o ser humano. Os comunicáveis são aqueles que Deus compartilhou conosco. Por exemplo, o amor, a eternidade, que no nosso caso é imortalidade, né? Então esses são atributos que Deus compartilhou, então comunicou, né? Por isso chamado de comunicáveis. Deus compartilhou conosco. E os incomunicáveis são restritos à pessoa de Deus e só Deus é. Ninguém mais, nem por derivação. Okay? Então hoje nós vamos falar da imutabilidade de Deus, que é um atributo incomunicável. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Deus não fez o homem e a mulher, digamos assim, com a mesma estrutura, com a mesma imutabilidade divina, a ponto de eles não caírem. Se eles não tivessem caído, eu diria assim, a imutabilidade foi comunicada com Adão e Eva. Deus os fez perfeitos. Esse é o ponto. Mas isso não quer dizer que Deus criou Adão e Eva imutáveis. Eles eram passíveis de pecar. Então, se eles eram passíveis de pecar, eu estou dizendo que eles eram passíveis de mudar. E tanto é assim que eles mudaram quando caíram, quando desobedeceram a Deus. Então, a imutabilidade é um desses atributos incomunicáveis de Deus. E no primeiro tópico de hoje, eu quero dizer para vocês que Deus é perpetuamente o mesmo. Vou repetir, Deus é perpetuamente o mesmo. Então, diferente de todos nós, Deus não está sujeito a nenhuma mudança no seu ser, na sua essência, nos seus atributos e nas suas determinações. Vamos desenvolver bastante essa questão relativa a determinações, porque isso é muito importante. Deus não muda as suas decisões, não muda. Então, lá em Deuteronômio 32:4, em decorrência disto, Deus é comparado a uma rocha. Vamos ver lá, amor? Deuteronômio 32:4. Quem tiver a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é o quarto livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 32:4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Na verdade, o texto fala de mais do que de uma atribuição, não é? Mais do que de um atributo, desculpe. Só que nós estamos enfatizando a rocha como símbolo de imutabilidade. Deus é esta rocha que não muda. Mas no Novo Testamento, texto que eu me lembro de ter lido com vocês aqui, Tiago 1,17, que diz lá... Tiago 1,17... Não, acho que não é isso não, né? Oi? Ah, tá. Toda boa dádiva, é isso, né? Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há variação e nem sombra de mudanças. Então, sua natureza e o seu ser são infinitos. Tanto na eternidade, antes que houvesse mundos, como depois, quando ele criou todas as coisas, e para sempre. Deus é o mesmo. A Bíblia diz assim, em uma determinada passagem, que Jesus Cristo é o mesmo. Aí vai dizer ontem, não vai dizer assim, Jesus Cristo foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Embora, numa variação, né, uma tradução, uma outra versão da tradução da Bíblia, alguém faça esse tipo de concordância por causa da nossa língua, por causa da nossa gramática. Mas o verbo ser para Deus tem um significado que ultrapassa qualquer idioma. Né? Então, está sempre no presente, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e não é será, e é o mesmo Deus de eternamente no futuro. Né? Então é isso que nós queremos dizer. Jamais houve tempo quando Deus não era como é hoje, jamais houve. Deus não evolui. Deus não passa por mudanças. Deus não precisa de amadurecimento. Então, jamais virá tempo quando Deus deixará de ser. Às vezes algumas pessoas ficam curiosas. Bom, Deus criou o mundo, não foi o universo? Ah, sim, criou. E quem criou Deus? Ora, nós vamos ver aqui, daqui a pouco, né, que Deus disse a Moisés, quando Moisés perguntou assim, como eu vou te apresentar ao rei, ao grande faraó? Então, repito, Deus não evoluiu, Deus não cresceu, Deus não melhorou. Tudo que ele é hoje sempre foi, ou sempre é, e sempre é. Sempre foi, sempre é. Sempre é e sempre é. Desculpem falar dessa maneira, fica muito estranho, mas é isto mesmo. Deus é o mesmo eternamente, em qualquer direção. O que é que diz aí se o texto que nós lemos lá? Vamos repeti-lo? Malaquias 3:6. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí tem aquele detalhe que eu disse, não é? O motivo porque o povo de Israel não era consumido está na imutabilidade e na fidelidade de Deus às suas promessas, não é? Suas alianças. Então ele não pode mudar para melhor porque Deus já é perfeito. E sendo perfeito, Deus também não pode mudar para pior. Eu coloquei pode entre aspas para poder, propositadamente, porque o que Deus não pode? Alguém tem uma coisa que Deus não pode fazer. Uma vez lá quase 25, 26 anos atrás, não sei, colega de seminário, coisa de seminarista mesmo. Tem uma coisa, foi pregar numa igreja e falou assim, tem uma coisa que Deus não pode. Uma coisa Deus não pode. O povo ficou curioso, querendo saber, assim, Deus não pode pecar. Só que esse não pode aí não tem a ver com, não, Deus está impedido de fazer algo. Não é isto. É que essas coisas vão contra a sua própria natureza. É impossível Deus mudar. Seja para melhor ou para pior, é impossível Deus pecar, né? Porque está na sua natureza. Não é uma questão de poder, né? De capacidade, de competência, de habilidade, não, nada disso. Então, ele é perpetuamente o mesmo. Somente Deus pode dizer, como está lá em Êxodo 3:14. Atenção agora. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Se alguém fizer aquela pergunta que eu coloquei agora, tão infantil, se Deus criou tudo que existe no mundo, quem criou Deus? Pode responder com Êxodo 3:14. Porque o que Deus está dizendo a Moisés, você vai dizer ao faraó que eu sou, te enviou. No original, esta expressão quer dizer eu existo por mim mesmo.
Pronto, acabou. Você já deu a resposta. Então, ele que existe por si mesmo, que não teve um começo, criou todas as coisas. Agora não vamos tentar aqui humanizar Deus e colocá-lo dentro dessa cachola tão pequena que é a nossa mente, por mais geniosos que nós sejamos, por melhores gênios, ou maior gênio, quando eu falo de geniosos aqui, dá outro sentido, por melhores gênios que nós sejamos, nossa mente é incapaz de assimilar a pessoa de Deus. Então, se alguém te dizer quem criou Deus, você diz Deus não foi criado. Ele existe por si mesmo. Nem se autocriou, não é o que ele diz lá. A expressão é esta: eu existo por mim mesmo. Então, ele é absolutamente livre da influência do curso do tempo. Né? O seu poder jamais pode diminuir. Deus move as coisas, as maiores coisas que se pode conhecer, como move as coisas minúsculas, que os olhos humanos são incapazes de ver. Então, nada disto demanda de Deus maior ou menor poder. Não, porque Deus jamais pode ser diminuído em qualquer dos seus atributos. Ele não pode ser diminuído na sua glória. E estas coisas não vão desaparecer, porque ele é Deus. E uma vez ele propôs a Moisés, estão lembrados? Quando o povo fez o bezerro de ouro para adorar, Deus disse a Moisés que eliminaria todo aquele povo e recomeçaria tudo. Ele poderia recomeçar mesmo só com Moisés. Poderia. Deus poderia, quando Adão e Eva pecaram, ter eliminado o casal e criado tudo de novo. Ele poderia, mas ele não tinha decidido fazer desta maneira. Então, as coisas que nós vimos, enxergamos e enfrentamos, as coisas que nos assustam, as tempestades, os vulcões em erupção, os terremotos, os tsunamis, essas coisas que nos assustam, não exigem de Deus maior ou menor poder, nem mesmo tirar o homem da morte. Quantas pessoas foram ressuscitadas pelo poder de Deus? E em nenhum momento Deus disse assim, eu estou meio enfraquecido porque eu ressuscitei fulano, ressuscitei Beltrano, deixa eu me recuperar. Não, absolutamente. Deus jamais pode ser diminuído, sua glória tampouco. Deus é imutável em seus atributos. Seu poder é imbatível. Sua sabedoria não sofre diminuição. A sua santidade é imaculada. Na verdade, eu deixei de falar de um atributo importantíssimo aqui, viu? A santidade de Deus é uma das coisas que precisam ser mais enfocadas quando nós falamos de Deus. Porque Ele nos chamou para sermos santos, para compartilhar conosco desta sua santidade. E a santidade é um dos atributos de Deus. Se eu tenho que selecionar alguma coisa, eu deveria selecionar santidade de Deus e aplicá-la à minha vida. Num mundo decadente como o nosso, corrupto e corruptor, nós precisamos de mais e mais santidade em todo o tempo. E a santidade de Deus é imaculada, não há sombra, né, de falha, de erro. A sua verdade é imutável e absoluta. Esta é a razão do que disse lá o profeta Malaquias ao povo de Israel. O seu amor é eterno, que diz lá o Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A sua misericórdia dura? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Como é interessante, olha, isso deveria levar o nosso coração a um quebrantamento tão grande, porque Deus não pode ser comparado ao homem. O homem como toma um ranço, aqui usa a expressão de pega ar, né? A pessoa pegou ar com fulano, ficou com raiva. A facilidade que o ser humano tem de guardar rancor e mágoa é um negócio terrível. E odiar pessoas é um negócio terrível. Mas olha aí, eis o exemplo que Deus nos deu.
Ele diz, através do apóstolo Paulo, sede santos porque eu sou santo. Então, meus irmãos, se algumas pessoas têm dificuldade para acertar as coisas em termos de relacionamento interpessoal, é bom ficar atento, porque a santidade não permite que alguém tenha um coração que seja a habitação de rancor, de ódio, mágoa, ressentimento. Não cabe, é incompatível com o servo de Deus, foi criado lá no Éden à sua imagem e semelhança, e na ressurreição espiritual, que já aconteceu para aqueles que confessam a Jesus, então Deus restabelece e vai restabelecendo gradualmente esta imagem e semelhança com o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Então, meus irmãos, se há alguma dificuldade na nossa vida em manifestar esses atributos comunicáveis, nós precisamos parar e perguntar, afinal de contas, eu sou filho de quem? E vou dizer mais, hein? A Bíblia coloca Deus como Pai daqueles que foram alcançados pelo seu amor, pela sua graça, mas a Bíblia coloca também Satanás como pai daqueles que viram as costas para Deus e fazem o que bem entendem da sua vida. É muito sério isso aí. Não tem meio termo, não. Não, do diabo Deus me livre, que eu não sou mesmo. Então tem que mostrar. O que é que prova que você é filho de Deus? Sua mansidão? Seu domínio próprio? O meu domínio próprio? Meu amor, o seu amor? Capacidade de perdoar? Isto mostra a paciência, a fé, a longanimidade. Pare para pensar. Falar, se autodenominar filho de Deus é muito fácil, mas demonstrar é outra coisa, não é? Então Deus é imutável em seu conselho, sua vontade nunca muda. E aqui nós aproveitamos para lembrar o que nós já dissemos sobre o que está lá em Gênesis 6 e Números 23, 19. São duas coisas distintas. Gênesis 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Se arrependeu. E isso lhe pesou do coração. Grave essa expressão, se arrependeu. Agora, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Em Gênesis nós vemos que ele se arrependeu. Vamos aí no outro texto que vai nos ajudar aqui. 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, a questão é, qual é a explicação para o que está escrito lá em Gênesis 6? Prestem atenção. O que o nosso autor aqui diz é o seguinte: quando Deus fala de si mesmo, na Bíblia, ele acomoda a sua linguagem à nossa capacidade limitada. Vocês estão lembrados que eu usei aqui o termo antropomórfico, ou uma linguagem antropomórfica? É como Deus faz para se comunicar com o homem. Qual é a linguagem de Deus? Não existe, a Bíblia não define isto. Que linguagem falam entre os anjos, não há definição a respeito disso. Eu sei que, desde a Torre de Babel, então nós temos o inglês, o francês, o português, o alemão, o espanhol, e nós temos aí os vários idiomas que nos, de algum modo, nos separam, né? Porque quem não sabe falar o outro idioma não se comunica. Então, para evitar isto, o que é que Deus fez? Revelou a sua palavra, se revelou na sua palavra, usando uma linguagem antropomórfica. Então, quer mostrar a sua tristeza pelo estado em que o homem chegou? Ele diz, eu me arrependo de ter feito o homem. Pronto.
Agora, você conhece os outros textos da Bíblia que nós lemos? Você vai dizer, peraí, Deus não está dizendo que ele errou e agora vai voltar atrás e vai mandar o dilúvio e vai acabar com toda, né, com a multidão e vai preservar só uma família, porque agora nós temos a história e sabemos, né? Mas nós temos os outros textos que dizem assim, Deus não é homem para voltar atrás, não é homem para que se arrependa. Então, repito, usando aqui as próprias palavras do autor Arthur Pink, quando Deus fala de si mesmo, ele acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Ele se descreve a si mesmo como revestido de membros corporais, está na Bíblia, como olhos, ouvidos, mãos. Deus não tem nada disto, a não ser agora na pessoa do Filho, né? Ressuscitado. Deus fala de si como tendo despertado. Quando a Bíblia diz que Deus não dorme, lá no Salmo 121, a Bíblia fala de Deus madrugando. Repito, Deus não dorme, então como ele vai madrugar? Então veja lá no Salmo 121, essas menções que eu fiz aqui estão lá no Salmo 78, no Salmo 7, mas vamos ler o Salmo 121. O que é que diz aí? Pode ler todo o Salmo, pode ler. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Não dormita e nem dorme. Só aí, amor, tá bom. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Então, o Senhor não dorme, mas a Bíblia diz que ele, como os termos que eu usei aqui, que ele é despertado, né? Deus madruga. Então é uma linguagem para nossa compreensão, mera compreensão. Deus é imutável no seu conselho. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29, o que diz aí? Tinha outros textos, você não leu? Não, eu pulei. Romanos 11, 29, eu só mencionei. Romanos 11, 29. 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Ninguém muda. Aquilo que Deus decidiu e estabeleceu por decreto, ninguém muda. Bom, ainda Jó, esse texto nós já lemos aqui, 23, 13. Jó 23, 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Quem vai desviar a mão de Deus que está não tem uma. Pode ler o 14, por favor. O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Vou acrescentar o 14 então aqui, porque é isso que eu quero enfatizar. É o que Deus decide, o que ele quiser fazer, ele vai fazer, ele não muda. Vou citar um exemplo aqui. A gente tem um coração muito mole, né, e tal. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais mole o coração vai se tornando. É muito comum, tem exceção, não é claro. Mas vocês se lembram que quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, e aí quando Isaac, seu pai morreu, deixa eu aproveitar e fazer uma correção aqui, hein? Semana passada eu falei que Jacó fez o machado do boiar. Não foi Jacó não, hein, gente? Eu coloquei nos comentários depois, mas não sei quem leu. Foi Eliseu. Você falou na reunião de oração. Falei na reunião de oração, falei na igreja, falei hoje, porque vai saber quem é que viu lá minha reparação. Então, Eliseu que foi sucessor do profeta Elias. Ele fez o machado do boiar. Não Josué, tá? Então, quando Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, ele era bem jovem. Quando seu pai estava para morrer, foi aí, ele saiu. Quando ele era mais jovem, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Quando Isaac, seu pai, estava para morrer, estava no leito de morte, Esaú veio procurar o direito de primogenitura que havia vendido para o seu irmão por um prato
de lentilhas, Jacó. O autor aos Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, né, diz assim, que ele não achou lugar para arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não deve ter sido um chorozinho à toa não, viu? Porque a Bíblia diz que ele levantou a voz e chorou. E olha, se estivesse no poder do seu pai Isaac mudar a decisão, talvez até mudaria, talvez mudaria. Mas sabe por que Isaac não abençoou como primogênito? Porque ele já não podia mais. Ele havia abençoado Jacó, que era o filho mais moço, cumprindo, esse é o ponto, decisão que Deus havia tomado antes que os dois nascessem. Porque Deus disse, o mais velho será servo do mais moço. Então Deus não muda o seu conselho, é imutável. Seus conselhos são imutáveis. Então, o propósito de Deus nunca se altera. Duas coisas que poderiam aqui fazer com que Deus mudasse a sua vontade hipoteticamente. Falta de previsão para antecipar tudo. Então Deus não previu que de repente fulano de tal ia ficar doente e morrer e agora tem que mudar. Né? Aquilo que eu escrevi a respeito dele já não vale mais, então vou mudar. Eu planejei que o fulano de tal vivesse lá 120 anos e agora contraiu o Covid, com 40 se foi. Não, vou mudar agora tudo. Não. Deus planeja, ele mantém. Deus não é como homem. Então essa é uma das coisas que seria talvez aqui motivo para ele mudar, não é? Deus é onisciente, onipotente, ele não vai mudar. Deus nunca precisa, seria uma outra causa, rever o que decidiu, o que decretou. Deus não precisa parar e repensar. Dá-se essa impressão que pode alguém ter quando lê aquele texto de Gênesis 6. Você, peraí, Deus sentou, parou, olhou a situação do homem, e aí ele replanejou no negativo. Aquilo estava no seu decreto eterno. Mandar o dilúvio estava no seu decreto. Separar a família de Noé estava no seu decreto. Porque Deus não muda. Para ele modificar uma decisão, teria que rever os decretos que foram estabelecidos. E aí, quem poderia confiar nele? Ninguém. Porque já que Deus muda, aí é aquilo que eu falei outro dia, né? Alguém que perguntou para um determinado pastor, escuta, se Satanás se arrepender, Deus o perdoaria? Tá tudo errado. Satanás não vai se arrepender. Ele não quer se arrepender. Ele continua querendo ser igual a Deus e maior do que Deus. Mas ainda que esse absurdo viesse hipoteticamente a acontecer, Jesus não morreu pelos anjos. Jesus morreu por homens. E a causa da salvação dos homens é Jesus Cristo. Ele não morreu por Satanás, não morreu, que é um anjo. E os outros tantos que com ele caíram. Eles foram destinados ao inferno por causa da rebelião na eternidade. Pronto. Decreto. Não muda. Então, se alguém fizer uma pergunta dessa aí, eu vou dizer uma coisa, é complicada, hein? É uma pergunta infantil. Para não usar uma expressão que pode ser negativa e até ofensiva, né? Mas é infantil a pergunta. A mutabilidade de Deus, a mutabilidade de Deus é a imutabilidade. A mutabilidade é característica da criatura, não de Deus. Deus é imutável. A mutabilidade é nossa característica. Se a criatura não fosse mutável por natureza, então não seria criatura, ela seria Deus. Não é? Porque a imutabilidade é uma característica exclusiva de Deus. Deus é o único que não muda em absolutamente nada. Nada. Por último, neste primeiro tópico, por natureza, tendemos para o nada, diz aqui o Parker, como do nada nós viemos. Nada impede a nossa aniquilação, nada, a não ser a vontade e o poder sustentador de Deus. Lembrem do texto de Malaquias. Vou repetir, nada impede a nossa aniquilação,
a não ser a vontade e o poder sustentador de Deus. Deus prometeu que aqueles que ele salvasse em Cristo sustentaria até o fim. E Paulo, confiado nisto, escreveu aos Filipenses: estou plenamente certo, lá no capítulo 1, versículo 6, não é? Que aquele que começou boa obra, Que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Olha aí, por que Paulo faz essa afirmação tão séria? Porque ele sabe que o preservar e o manter salvos não é uma prerrogativa humana, é uma prerrogativa divina. Então, por natureza, meus irmãos, nós tendemos para o nada, como do nada nós viemos. Nada impede, repito, a nossa aniquilação, a não ser a vontade e o poder sustentador de Deus. Ninguém pode se manter, nem por um momento. Antes de ler esse texto aí, amor, leia lá o Salmo 130. O que é que diz lá? Não é? Eu não lembro o versículo, mas se observares, Senhor, iniquidades. Veja que versículo é esse. 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus observar e levar em conta os meus pecados, os nossos pecados, quem, diz o salmista, subsistirá? E ele continua dizendo: contigo, porém, está, porque Deus é infinitamente misericordioso. Bom, nós dependemos do Criador para cada fração de ar que respiramos. Vamos ver em Atos 17 e 28, estamos caminhando para o final. Eu vou ficar devendo o próximo tópico, senão hoje eu vou pecar por omissão. Atos 17 e 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esses poetas aí provavelmente não eram nem cristãos, viu, gente? Será que algum cantor? Filósofo, talvez filósofo, né? Então, ele diz assim: nele nos movemos e existimos. Então, prestem muita atenção. Nós dependemos de Deus para cada fração de ar que nós existimos. Minha esposa, que completa hoje seus 20 e poucos anos de idade, então agradece muito, porque cada manhã que ela acorda, não sou eu o benfeitor que permite que ela durma, descanse e abra os olhos no dia seguinte. Não sou eu. Deus é quem faz isso para cada um de nós. E nós somos tão agradecidos que a gente levanta da cama correndo, apavorado, dependendo da hora, toma o seu banho, faz a higiene matinal, corre para a cozinha, prepara o café da manhã, já come, bebe, sai disparado. E olha, imagino eu como Deus deve ficar olhando para pessoas assim, afoitas, desesperadas, apressadas, que não encontram um momento para parar e ainda antes de levantar da cama dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite, obrigado e me ajuda, porque o dia está começando para mim. De repente já começou para muita gente, agora está começando para mim. Aí vai assentar e comer. Senhor, obrigado, porque se não fosse por ti, não é? Ou se não fosse pelo Senhor, eu não teria comida na mesa. Quem faz esta oração? Todo santo dia, quem faz? É preciso rever essas coisas, porque dele, diz o texto, nós vivemos, movemos e existimos. Cada fração de ar que eu respiro é um milagre de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Na próxima semana, nós vamos partir para o segundo tópico, o segundo ponto, diz que tudo em nós é oposto a Deus. Vamos falar isso na semana que vem. Então, que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu rogo. Amém. Então, dá tempo de cantar antes de orar? Você que sabe, amor. Esse aí não canta. Então, vamos lá. Vamos cantar mais um cântico. Ai, papel. O papel foi junto.
E eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, tu és meu respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vive em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Tu és meu respirar, tu és meu respirar, tu és meu respirar. Ok, vamos orar então. E aí agradecer a Deus pelo aniversário da Laurivete, da Sulamita. E o amor pode agradecer pelo seu também, né? Tudo Então, bem. vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigada, Pai, por estes momentos que passamos aqui ouvindo a Tua palavra para cada um de nós. Obrigada porque o Senhor sempre tem algo novo a acrescentar em nossas vidas. Obrigada por todos os Teus atributos. Obrigada porque o Senhor não muda. Obrigada porque o Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, em cada detalhe da nossa vida. Detalhes às vezes tão simples e tão mínimos que nem percebemos, mas até neles estão Tuas mãos poderosas, ó Pai amado. Muito obrigada, Senhor. E obrigada, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede a mim. Deus, eu não tenho palavras para Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada, Senhor, por me amar, por me guardar, por me proteger, Senhor, ao longo desses anos que tenho vivido. Permita que minha vida seja sempre uma bênção para todos os que me cercam, que eu possa, Deus, irradiar a luz do Senhor por onde eu estiver. Obrigada pela vida da Laurivete, obrigada também pela vida da Sulamita. Ó Deus, guarde, proteja, livra-as de todo mal e conceda-lhes, ó Deus, muitos e muitos anos de vida, que sejam anos bem vividos, passados debaixo da Tua graça soberana, Pai. Proteja a cada um, ó Deus, que esteve conosco também nesta noite. Voltamos, ó Deus, a interceder pela vida do Gabrielzinho, que amanhã se submeterá a esta pequena cirurgia. Guarda, ó Deus, a vidinha dele, desses médicos que estarão também operando. Abençoe a Damares, abençoe o Guilherme também, dando paz aos seus corações. E nos dê um final de semana muito feliz, abençoado, ó Deus, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Muito bem, pessoal. Boa noite aí, então, para vocês. Ó, Ronieres, Rose, Vitor, Dona Dulce, seu Nilson, Maria de Jesus, Luzia, Elaine, Noel, Sidó, Cariane, Ana Lúcia, Sueli Mirtes, Simone Matano, colega da minha esposa, Gabriel Hernandes, Celso Couto, João Lima, Guilherme Damares, Gabrielzinho, Deus abençoe a sua vidinha, meu querido, viu? Pequena ovelhinha, a ovelha mais nova da nossa igreja, por enquanto, vai perder o trono para o Gael, né? Bete Aragão, Ana Albertina, Dona Zilda, Maria Xavier, Valdene Silva, eu acho, né? Valdene. Você que escreveu, dessa vez não fui eu, não. Maria do Prado, Débora, Ana Mussa, Bete, Dona Alvina, João Costa, Nair, Lídia, Presbítero Garmes, Lloyd, Gabi, Claudemir, Reverendo Paulo Bronzelli, Laurivete, Lisbete, Noêmia, Santos Presbítero Bill, Niceia, Patrícia Alvarenga, Ivone Silva, Eunice Teodoro, Milton Júnior, Nilceia Martins, Josiane Rodrigo, Maria Lúcia, Rosângela Pinheiro, Elisa, Eli Atui, é isso? Eli Atui, Fabrício Vicente, Vitinho Rodrigues, Rosa Onofre, Tildel e Ju, que estão ali no outro cômodo, Renata Cardoso e Márcia Valentina, professora. Opa, tem professor aqui, que maravilha, mais de um. Dá para fazer um HTPC. Domingo, às 9 da manhã, se Deus quiser, andando nos passos de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e nos conceda um final de semana muito feliz e ricamente abençoado. Lembrando a mocidade aqui da Aliança que tem reunião, hein? Amanhã, sábado, 6 horas da tarde. Não se esqueçam, viu? Até breve, pessoal.